Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Carol? Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bom, Ricardo Lewandowski finalmente disse sim, né? Tava tudo certo, a gente estava falando sobre isso nos últimos dias, mas agora é oficial. Já deu declarações dizendo que a segurança vai ser prioridade. Esse a gente pode considerar que é o calcanhar de Aquiles, o ponto mais fraco do Lewandowski, que é um nome muito respeitado na área jurídica, mas a gente sabe que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem sido muito cobrado pela atuação mais na área da segurança do que propriamente na área da justiça, né? Será o principal calcanhar de Aquiles dele, aquilo pelo que ele mais vai ser cobrado, e também uma área de muita disputa política, Carol, porque o que a gente viu aí nessa troca é a perda de espaço do PSB, partido que está na aliança do Lula, que é o partido do Flávio Dino, pelo menos era até agora. Eu acredito que ele vai se desfiliar agora que vai para o Supremo Tribunal Federal. Também é o partido ao qual, de alguma maneira, o Ricardo Capelli é ligado. É o partido do vice-presidente da República e tinha uma expectativa de permanecer com essa área de segurança de alguma forma. E agora, com as exigências que o Lewandowski fez para aceitar o cargo, entre elas a de que ele formará a própria equipe, está meio dado que o Capelli vai sair. Então, se cria aí uma disputa pela área da segurança. A gente sabe que o PT vinha querendo mais espaço nessa área e tem grandes boatos aí e apurações, bastidores, de que o nome da Secretaria Nacional de Segurança Pública pode vir do PT. Então, aí seria o partido se aproximando mais dessa área. E o Lewandowski não tem uma atuação ali pregressa que seja notadamente na área de segurança. Então, ele vai ter de se cercar de pessoas, de técnicos, de estudiosos, enfim, que sejam dessa área. Tem aí o PSB dizendo que o PT vai encher a pasta de sociólogos, numa alusão às políticas do partido para essa área, que são sempre mais próximas à área de direitos humanos, consideradas brandas por setores da sociedade, e que isso deve ser uma das grandes cobranças em cima da nova gestão do Ministério da Justiça. E o PSB dizendo que o caminho correto seria continuar uma política de estrangulamento aí do crime organizado, de uma ação mais dura e mais ali de proximidade com os governadores, assumindo algumas áreas e assumindo ali uma parceria na gestão da segurança pública. O Lewandowski foi bem ambíguo na primeira entrevista que ele deu para o Globo a esse respeito, dizendo que sim, que o governo vai ter de estar presente na área de segurança, que essa é uma prioridade absoluta e etc., mas que ele vai respeitar o que diz a Constituição a respeito da responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. Com isso, ele está reforçando a ideia de que cabe aos governos dos estados a gestão efetiva da segurança pública. Então, o governo federal entraria de uma maneira auxiliar, subsidiária e etc. Então, vamos ver como ele vai montar a equipe, como ele vai agir nessa área, mas com certeza é a área mais delicada, é aquela que vai ter todo mundo de olho em cima, e ele vai precisar decidir o que ele faz com a Polícia Federal. A gente tem falado aqui que a grande pressão vai ser para que ele mantenha o comando da Polícia Federal, uma pressão que virá inclusive dos seus ex-colegas do Supremo Tribunal Federal, que se dão muito bem com o Andrei Rodrigues e com quem ele estabeleceu muitas parcerias nos vários inquéritos que tramitam na Corte e que são comandados por policiais e delegados federais. Então, essa deverá ser uma questão que ele vai aquecer em não mudar tudo e não montar o seu próprio time, deverá manter o Andrei Rodrigues. Agora, Vera, falando nessa formação de equipe, quando ele diz que ele que vai formar a própria equipe, com isso fica aí indicado que Ricardo Capelli não deve seguir como número 2 do Ministério, como a gente já vinha suspeitando, né? Sei que você tem apurações sobre isso. Quem que é o principal cotado para o número 2? Já tem como elencar um nome aí?
Tem. E você veja a ironia, né, Moniz? O Ricardo Lewandowski é um ex-ministro do Supremo, que chega ao posto sucedendo um ministro que vai para o Supremo, e o número 2 dele deverá ser aquele que foi seu número 2 no Ministério da Justiça e que chegou a ser cotado para o seu lugar no Supremo, porque quando ele se aposentou, ele tentou influenciar de alguma maneira a indicação que o Lula fez e que acabou sendo do Cristiano Zanin, e jogou o nome do Manuel Carlos, que foi seu aluno, foi seu secretário no Supremo Tribunal Federal, chegou a ser secretário-geral do Supremo, e agora está na Companhia Siderúrgica Nacional há algum tempo já, mas que continua muito próximo do ministro. Eu sei que ele já foi sondado para conversar com Lewandowski sobre a possibilidade de ir para o governo. Parece aquele tipo de troca em que você deixa uma posição muito segura numa das maiores companhias brasileiras para ir pegar uma bucha de canhão bem complicada, mas a proximidade dele com o Lewandowski justificaria esse movimento, uma proximidade muito grande. O Manuel só chama o Lewandowski de professor, o professor isso, o professor aquilo. Ele tem uma verdadeira reverência pelo Ricardo Lewandowski, sempre foi assim no período que o Lewandowski permaneceu no Supremo. Quando o Lewandowski presidiu o Supremo foi quando ele assumiu ali mais poder e cuidava da parte de imprensa, então a gente falava muito com ele, era uma fonte de todos os jornalistas, e continuaram próximos. Então eles deverão conversar. Se ele aceitar, vai ser por essa questão da lealdade muito grande que ele tem em relação ao Lewandowski, porque fica evidente que é um cargo com mais limitações até salariais, né? A gente sabe que tem ali teto de recebimento desses DAS, que são as funções comissionadas de cada um. Ele pode até ser indicado para um ou outro conselho como uma forma de compatibilizar um pouco os rendimentos, mas é muito menos do que se ganha numa função de executivo na iniciativa privada, numa companhia como a CSN. Então, acho que ele vai pensar um pouco, vai dar tratos à bola e decidir se vale a pena dar um passo atrás ali na carreira em nome dessa lealdade e dessa proximidade com o Lewandowski. Vera, o Lewandowski foi nomeado pelo Lula para uma cadeira no Supremo e agora faz um caminho contrário ao de muitos que primeiro passam pelo Ministério da Justiça para depois ir para o Supremo, né? Ele está fazendo o contrário, se aposentou no Supremo e agora vai para o Ministério da Justiça. Isso de alguma forma coloca em perspectiva as decisões do ministro na corte, decisões que muitas vezes foram favoráveis ao governo. A gente lembra que teve muito forte esse debate quando o Sérgio Moro deixou a magistratura para ir também ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro, né? Ali foi uma coisa que causou muito espanto, porque ele era um juiz de carreira e deixou uma judicatura que estava muito voltada para a Lava Jato e que tinha, portanto, o Lula como um principal alvo e era o principal adversário do Bolsonaro. As decisões da Lava Jato naquele momento levaram a que o Lula não pudesse ser candidato e logo em seguida ele deixou a magistratura para ir para o governo Bolsonaro, com quem até então ele não tinha uma ligação direta. Então isso causou muito mais espanto. A ligação do Lewandowski com o Lula é muito antiga. Remonta lá ao ABC, nos anos 70, quando o Lula ainda era líder sindical. Se aproximaram, o Lewandowski na ocasião era um assessor de um prefeito, que nem era do PT, mas que se aproximou do PT. Depois continuaram próximos. Lewandowski fez uma carreira no direito, acabou sendo desembargador de São Paulo, entrando pelo que se chama de quinto constitucional, que é uma vaga que se abre para quem não é de carreira da magistratura, e depois foi indicado pelo Lula em 2006 para o Supremo Tribunal Federal, e na corte teve só decisões favoráveis ao governo, praticamente. Um minuto só, Carol, eu vou ver uma coisa que já digo. Claro. Gente, acontece, né? Nas melhores famílias. A gente está no ar. Ao vivo, assim. Coisas do home office. Já fiquei com muito receio da minha cachorrinha entrar ali no ar enquanto eu tô falando. Essas coisas acontecem. Vizinho que acaba fazendo barulho. Assim na época do home office era barulho de obra, era cachorro latindo. Não tenho saudade dessa época. Era bom trabalhar de casa, mas era complicado. Mas enfim, tem bastante assunto daqui a... Voltou, Vera?
Acho que ainda não. Logo mais estará de volta. Ela tá falando com a gente. Aqui com a gente. Eu tô aqui, gente. Aí, voltou? Agora sim, agora sim. Voltei. Desculpem, você tava falando tive de dar uma saída porque tocou o interfone na minha casa. Essa foi inédita, gente. Já aconteceu comigo, enfim, eu estava falando com o comunista, na época do home office, acontecia de tudo. Já tive que atender interfone, era cachorro latindo, era obra. Durante a pandemia aconteceu de um clássico tudo. do home office. Desculpa, peço desculpas aos ouvintes. Imagina. O que eu dizia é que o Lewandowski deu muitas decisões favoráveis ao governo e decisões ali bastante controversas, algumas delas. A mais controversa de todas foi aquela do impeachment da Dilma. Ele era presidente do Supremo quando a presidente Dilma sofreu impeachment e ele foi quem decidiu desmembrar a votação para que ela pudesse manter os direitos políticos, coisa diferente do que aconteceu, por exemplo, na votação do impeachment do Fernando Collor e diferente do que diz textualmente a lei do impeachment. No mensalão, ele também, como revisor do mensalão, votou contrário à condenação de muitos petistas, os mais destacados dele, o Zé Dirceu e o José Genuíno. E teve aquele episódio em que eu estava no restaurante, eu era repórter da Folha, e flagrei o Lewandowski conversando com o irmão, ainda na fase anterior ao julgamento do mensalão, quando ainda era do recebimento das denúncias, e que eu o vi dizendo para o irmão que ele estava com tinindo nos cascos para absolver, para não receber a denúncia, para não tornar réu o Zé Dirceu. Mas que todo mundo voltou com a faca no pescoço, porque dias antes o Globo tinha revelado que os ministros trocavam ideias sobre os votos num aplicativo de mensagens interno. Então ele tem sim esse histórico, ele se aposentou pela idade compulsória, ou seja, não foi que ele deixou o Supremo para ir para o governo, não houve essa porta giratória imediata, ele sairia do Supremo de qualquer maneira, mas sim, isso tudo vai suscitar comparações entre os dois episódios e cobranças em relação aos votos do Lewandowski ao longo do tempo em que ficou no Supremo. E também eu acho que enseja uma discussão a respeito de uma quarentena. Quem sai do Supremo Tribunal Federal dando o tipo de decisão muito polêmica e muito importante, com impactos inclusive para os governos e para a política, não deveria poder ocupar um cargo em outro poder tão imediatamente. E mesmo em relação à iniciativa privada, deveria haver mais amarras e mais restrições do que há hoje. Agora, Vera, vamos falar sobre a questão de gênero, porque teve muito essa discussão quando o Lula estava ali para indicar os sucessores no STF, né? E aí, quando não se indicou, teve ali a expectativa de que ele pudesse fazer alguma compensação exatamente na indicação para a justiça, mas acabou nomeando outro homem, né? E aí, hoje mesmo, ele fez... Essa questão de gênero voltou à tona hoje, durante esse anúncio que foi feito do Lewandowski. Como foi essa menção à questão de gênero, Vera? Como foi feita? Está sendo feita de um jeito correto por parte do governo? Não, foi feita de um jeito bizarro, né? Porque o Lula, ao se referir a isso, falou que a Janja vai cobrar do Lewandowski que ele coloque mulheres no Ministério da Justiça. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor propósito. A Janja não é chefe do Ricardo Lewandowski. Isso fere totalmente qualquer liturgia do cargo e mostra que ele não liga para essa questão de gênero, que ele não acha que é uma questão que deva ser tratada pelo presidente da República com o seu auxiliar, que o presidente deva cobrar que os seus ministros tenham mulheres nos seus ministérios, que isso seja uma política só. Isso é uma questão boba aí que a Janja pode cuidar. Ficou parecendo isso, um posicionamento horrível, absurdo, não tem nada a ver. Isso deixa, inclusive, exposta a própria primeira-dama, porque vira e mexe, ele fala, a Janja resolveu, a Janja vai resolver, e não são funções, não são prerrogativas dela, não é ela que tem que cuidar disso. Então o presidente deveria tratar com um pouco mais de liturgia, um pouco mais de institucionalidade, esse tipo de questão. Ter mais mulheres nos cargos não é algo que a Janja precise cobrar, é algo que ele, como presidente da República, se comprometeu. Se comprometeu como um compromisso de campanha, inclusive. E o que ele fez em relação ao Supremo Tribunal Federal foi reduzir o número de mulheres. Não é nem que ele não aumentou, ele reduziu a pequeníssima participação de mulheres que já havia
no Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa em relação às últimas mexidas que ele fez nos ministérios e em cargos, por exemplo, nas empresas públicas. Ele nomeou um número grande, recorde de mulheres no início, quando assumiu, e paulatinamente começou a demitir mulheres seguidamente. A ministra Daniela, ministra Ana Moser, presidente da Caixa Econômica Federal e por aí vai. Então, isso não é uma questão para a Janja resolver, ela não tem nada com isso, não é uma missão dela, não é uma atribuição dela. Quem tem de resolver isso é o presidente da República, cumprindo aquilo que prometeu na campanha e cobrando dos seus auxiliares que olhem para essa questão de gênero também na formação dos segundos e terceiros escalões da sua pasta. Ô Vera, a gente teve uma outra notícia importante hoje, que foi a inflação voltando para a meta, né? Agora, isso tem um efeito rebote, que é na questão da meta do déficit. A ministra Simone Tebet anunciou que essa inflação mais baixa do que o esperado vai forçar o governo a cortar mais de 4 bilhões em gastos para cumprir a meta fiscal. Tá ficando cada dia mais difícil essa missão que a gente já sabia que não seria fácil, né? Esse cobertor vai encurtando, Carol, porque pelo mecanismo estabelecido no arcabouço fiscal, existe uma relação direta entre o IPCA, que é o índice de preços do IBGE, e o aumento da arrecadação do ano anterior com o que se poderá gastar mais no ano seguinte. É uma conta que leva em conta esses fatores. Como a inflação de 2023 ficou em 4,62 e não em 4,85, como foi o número estimado no projeto do orçamento, isso vai levar a que seja feita uma revisão de quanto o governo pode gastar a mais em relação ao ano passado. Então, pelo orçamento, o governo estimava que poderia gastar 32 bilhões a mais do que em 2023, com esse balanço entre o aumento da inflação e o aumento da arrecadação. Mas só vai poder gastar 28 bilhões a mais. Então tem 4,4 bilhões para serem cortados aí em relação àquilo que o Congresso aprovou. Então isso inclui contingenciamentos, inclui aí revisão de uma série de despesas, e a gente sabe que isso sempre é tenso, gera tensão com outros ministérios, gera tensão com o Congresso e põe mais pressão sobre o Ministério da Fazenda, quando a pressão já está grande. Tem toda a discussão sobre como fazer com aquela MP que prevê a reoneração de 17 setores da economia. Tem a discussão que ficou para a semana que vem entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Fernando Haddad. Então tem mais esse componentezinho aí de pressão, que vem de uma notícia boa para a maioria das pessoas. A inflação mais baixa é sempre uma boa notícia, mas ela tem essa implicação no lado das contas públicas, que se arrecada um pouco menos e, por conta desse mecanismo estabelecido no arcabouço, se gasta menos também. Aliás, o Estadão traz uma informação hoje de que o governo estaria avaliando retomar aquela ideia de tributar as compras de até $50, né? Aquela polêmica toda, minhas blusinhas da Shein, não sei o quê, foi aquela gritaria, a Janja se pronunciou, vai taxar, não vai taxar, no final ninguém já sabia mais se estava taxando ou não. A informação do Estadão é que poderiam cogitar de novo essa taxação para bancar a desoneração da folha. É um vespeiro, né? Se for isso mesmo, a gente já sabe que é um vespeiro, porque mexe com tem uma impopularidade embutida aí, mas se você pensar em termos do comércio aqui local e dos produtores locais, é uma competição muito injusta mesmo, né? Então se inseriria dentro dessa lógica de justiça tributária, que é o que o Haddad está tentando fazer. Mas é um vespeiro, com certeza, Carol. Vera, obrigada, boa noite para você, até amanhã. Boa noite, gente, até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Boa noite, Vera, até.